Essas palavras de Jesus no final desse evangelho nos colocam então novamente aí diante deste que veio para preparar os caminhos do Senhor. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Já João Batista, na sua pregação, ele já dizia, né? Que eu diminua para que ele cresça. Que eu desapareça para que Jesus apareça. Essa era a missão de João Batista. Então, na preparação para a vinda do Senhor, ele veio para proclamar um batismo de conversão. Nós vimos aí domingo passado. Então ele veio para anunciar, para pregar e para preparar os caminhos do Senhor. Então ele mesmo disse: eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Que ele cresça e eu diminua. Então Jesus Cristo, ele reconhece aqui no final deste evangelho, né? Então este advento para nós, né, as leituras nos convidam agora, nesse terceiro domingo do advento, nos convidam a ter uma alegre esperança, porque já se aproxima o Natal, né? E aí os símbolos do advento já nos ajudam, né? Além das leituras, nós vemos então a coroa do advento. A coroa, ela é um símbolo do advento porque ela é como que um caminho, né? Cada vela que é acesa simboliza a nossa participação na Eucaristia, a nossa preparação. No primeiro domingo nós acendemos a vela verde, símbolo da esperança cristã. Nós estamos à espera do Salvador. Já a segunda vela, a vela vermelha, simbolizando os profetas, simbolizando aqueles que derramaram seu sangue para a libertação do seu povo. Por isso o vermelho simbolizando o martírio. E hoje, a terceira vela, a vela cor-de-rosa, o róseo, simbolizando a alegria que nós devemos ter. E depois, domingo que vem, nós acenderemos a última vela, que é o branco, simbolizando a paz. Então, são caminhos, cada domingo tem uma espiritualidade própria, mas dentro de uma espiritualidade maior, que é a nossa preparação, a nossa conversão, a nossa vigilância, assim como convoca João Batista a nós, né? Então a boa nova trazida no Natal é uma mensagem de alegria, que João Batista veio para nos mostrar. E a primeira leitura do profeta Isaías vai dizer isso, lá no capítulo 35. Alegre-se a terra que era deserta, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria, né? Então esta alegria que a terra veio trazer. E aí vem aquela música bonita, né? Também, que o ramo vai simbolizar isso, né? Da cepa brotou a rama. Vocês se lembram domingo passado como que era? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor. Da flor nasceu Maria. Mas eu quero ver esse povo cantando com voz vibrante. Vamos lá? Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria. Olha que bonito, né? Então é inspirado na Bíblia, é inspirado na palavra de Deus, livro do profeta Isaías. Vocês sabem cantar no ritmo de Santos Reis? Sabem? Esse canta? É fácil, né? Da cepa brotou a rama, da cepa brotou a rama,
Da rama brotou a flor, ai, 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 ai. Da rama brotou a flor, ai, ai, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador, ai, 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 ai. De Maria o Salvador, ai, ai, ai. Esse grito do Santo Rei simboliza o quê? A grito de alegria, né? O Senhor que vem, é espera, né? Então é sempre um símbolo bonito, esse tempo do advento. E as leituras então nos mostram isso. E falando em Maria, eu gostaria de colocar também uma coisa muito importante, muito interessante para nós. Quando João Batista pediu para perguntar, é tu o Messias que deveria vir ou devemos esperar um outro? Jesus responde, dizei a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus, ele acontece com coisas fabulosas em nosso meio. Grandes maravilhas acontecem, grandes milagres. E nós precisamos entender isso também na nossa vida. Esta semana, no dia 8, nós celebramos a festa da Imaculada Conceição. Todos sabem, né, que nós temos aqui na paróquia várias comunidades. Temos comunidades rurais e comunidades litorâneas também, né? Então, essa semana celebrei na comunidade do Guanabara. E lá é padroeira Imaculada Conceição. E lá nós refletimos o seguinte, uma coisa maravilhosa. Maria, ela foi concebida sem o pecado original. O que significa isso? Todos nós, quando nós fomos batizados, a igreja nos fala que nós somos livres, libertos do pecado original, não diz? É essa a nossa doutrina? Né? Nós somos libertos do pecado original. Só que esse pecado, ele ainda permanece em nós ainda. Ele permanece como uma mancha que eu preciso lutar contra isso. Não sei se vocês perceberam, mas nós temos uma tendência para o mal. Eu, você que está assistindo lá em casa, você tem tendência para o mal. Porque a hora que você menos percebe, você está xingando, você está com raiva, você está falando mal de alguém, você está fazendo fofoca, você está julgando, você está reclamando, não é verdade? Ou estou mentindo? É uma tendência para o mal que a gente tem, que nós precisamos lutar contra, sempre. Né? É a mancha do pecado original que está em nós. E a gente consegue sentir. Até São Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas, ele fala assim, eu tenho um espírito na carne, eu faço o mal que eu não quero, e não faço o bem que eu quero. Pode olhar que nós somos assim, desde criança. Coloca duas crianças para brincar juntas, daí 10 minutos elas já estão brigando, um já está tacando os brinquedos na cabeça do outro. É o mal, está na criança também, está em nós. A gente tem que a vida toda lutar contra isso. Nós temos uma tendência para o mal. Maria não teve. Ela foi livre da mancha do pecado original. Se nós temos que lutar contra esse pecado, Maria não precisou. Por quê? Por escolha de Deus. Tanto até que está escrito lá no comecinho dessa oração que nós temos aqui na igreja. Vocês sabem que aqui é Ave Maria em latim, né? E lá no comecinho está lá, Ave Maria, gratia plena. Quem foi que falou isso? O anjo Gabriel, quando ele anunciou a Maria,
que ela seria a mãe do Salvador, ele já disse: Maria, tu és a cheia da graça de Deus. Ali não cabia mais o pecado, porque transbordava a graça. É por isso então que a igreja proclama Maria como a Imaculada Conceição. Por quê? Aquele ventre de Maria devia ser preparado por Deus para nascer aquele que seria o nosso Salvador. Jesus não poderia nascer dentro de uma barriga, de um ventre cheio de pecado. Então Maria foi preservada. Isso está na Sagrada Escritura. Graça plena, tu és a cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou assustada com isso, mas ela já tinha feito já um voto de servir ao Senhor, né? Tanto até que a igreja proclama então a Maria Imaculada. De repente, no ano de 1856, lá na França, em Lourdes, Nossa Senhora aparece a uma menina de 12 anos, Bernadette, e ela pergunta: quem é a senhora? Depois de tantas aparições, ela pergunta, Nossa Senhora diz para ela: eu sou a Imaculada Conceição. Quando Santa Bernadette foi falar isso para o bispo, ele levou um susto, porque uma velhinha pequena, uma menina que não tinha estudado, ninguém tinha falado, como que ela sabia de uma coisa dessa? Só por revelação divina. E Santa Bernadette, então, ela viveu entregue ao Senhor, morreu na paz de Cristo, e até hoje, eu acho que vai fazer não sei quantos anos, agora eu não me lembro, mas são mais de 200 anos que ela morreu. E o corpo dela está intacto. Você olha, parece que ela está dormindo. Tanto até que num dia de calor, como hoje, o corpo dela solta suor. É um milagre que acontece até hoje, mais de 200 anos, é um milagre que acontece. Olha que coisa fantástica, como que Deus se revela através de uma menina, né? E Maria então vem para anunciar: eu sou a Imaculada Conceição. Outra coisa também, outro milagre bonito, que nós celebraremos amanhã. Amanhã é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela apareceu no México no ano de 1531, a um índio chamado Juan Diego. E quando ela aparece a esse índio, ela diz que é a mãe do Senhor. E pede para o índio avisar o bispo para construir uma catedral, um santuário ali por perto. E esse índio vai falar para o bispo, e o bispo não acredita, não, isso é inventação, esse índio deve estar tendo ilusões, né? O índio volta desconsolado, e aí Nossa Senhora aparece para ele novamente, e diz: o senhor não fala para o bispo, para construir aqui um santuário? E aí o índio fala para ela: eu já fui, o bispo não acreditou, vai de novo. Aí ele foi lá, voltou, falou para o bispo: Nossa Senhora está pedindo para o senhor construir um santuário aqui. O bispo não acredita, manda ele embora, nem recebe direito. Aí ele fica chateado. E aí então Nossa Senhora, quando ele no meio do caminho, Nossa Senhora aparece para ele novamente e diz para ele: você pediu para o bispo? Eu pedi, mas ele não me atendeu. Então você vai voltar lá amanhã de novo e vai pedir novamente. Se ele pedir um sinal, você vai tirar o seu manto, que os índios lá no México, eles tinham um manto feito de cactos, né? Uma seda bem fininha, só para cobrir um pouquinho o corpo, né? Do sol quente, muitas vezes do gelo também. Você vai tirar o manto e vai mostrar para ele. Quando o índio aparece lá, ele nem foi recebido, mas de tanto ele insistir, o bispo recebe com mais alguns padres, algumas pessoas, né? Umas 13, 14 pessoas. E aí então o índio lá na sala diz: Nossa Senhora está pedindo para o Senhor construir um santuário aqui. O bispo falou: não vou, tem alguma prova que essa mulher existe? Aí o índio tira o manto, quando ele tira, do manto dele cai dezenas de rosas perfumadas que não se encontravam em lugar nenhum
ali no México, rosas grandes, lindíssimas, cheirosas, né? Aí eles ficaram atônitos com aquilo. De repente, no manto do índio, aparece estampada a imagem de Nossa Senhora. E aquele manto, ele existe até hoje, né? E é um manto que foi guardado e que hoje ninguém conseguiu explicar tantos milagres que esse manto tem. É um manto que tem 500 anos. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917, né? Portanto, 105 anos. Nossa Senhora Aparecida apareceu em 1717. Ou seja, esse ano fez 305 anos. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu em 1531. Ou seja, esse ano fez 491 anos. Esse manto está guardado lá. E olha o que acontece com esse manto. É algo fantástico. Ele está assim na catedral. Só tem um vidro que protege ele, né? Esse manto, ele não é uma pintura. É impossível de fazer uma réplica perfeita dele. O tecido é feito de fibras de cacto de qualidade muito baixa. A sua superfície é áspera. Torna-se impossível de preservar, uma preservação de qualquer imagem. No entanto, está intacta há 500 anos. Não existem traços de pincel. É uma imagem impressa ao mesmo tempo. E aí eles analisaram com um microscópio eletrônico, colocaram o manto desse jeito assim, e a pintura, ela não está no manto, ela está como que por cima, sobrevoando o manto, mas em uma medida milimétrica, né? E aí as 46 estrelas que aparecem no corpo de Nossa Senhora representam exatamente a constelação vista no céu no dia 12 de dezembro de 1531. A lua debaixo dos pés de Nossa Senhora, vestida de sol, descrita no Apocalipse, evoca o próprio nome do México, na língua asteca, centro da lua. Analisado com tecnologia infravermelha, se descobriu que a malha mantém uma temperatura de 37 graus Celsius, ou seja, é a temperatura normal de uma pessoa viva. A dimensão do corpo de Nossa Senhora na imagem representa que ela está gestante, ou seja, ela apareceu no dia 12 de dezembro, mostra que é próximo ao Natal, ela está para dar à luz. No manto, o olho de Nossa Senhora foi aumentado 2.500 vezes e se identificou o reflexo de 13 pessoas com os olhos estatalados, representando a imagem daquele momento em que o índio tirou o manto e o bispo e os padres estavam ali presentes, ficaram estupefactos com aquela imagem. E ela ficou gravada no olho da imagem que está no manto, né? E no ano de 1921, um militante anticlerical colocou uma bomba, uma granada, um vaso com 29 cargas de dinamite na frente daquele santuário, e houve uma explosão que voou pelos ares até o genuflexório, o piso da igreja, os vidros rebentaram tudo, até um crucifixo de bronze, ficou torneado, a imagem ficou intacta. Olha, então esse milagre está acontecendo há 500 anos. Todos os dias acontece, né? Eu até peço para vocês em casa, eu só fiz um resuminho aqui, viu? Em casa, se você tiver um tempinho, vai lá no Google e escreve lá, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Tem muitas pesquisas já, até hoje os cientistas não conseguem explicar tantos milagres que acontecem, né? Que coisa maravilhosa.
coisa linda, coisa rica que nós temos na nossa igreja. Isso tudo para que a gente acredite. O Senhor disse: ide dizer a João Batista, os cegos veem, os surdos ouvem, né? Os pobres são evangelizados. Quantas coisas bonitas temos na nossa igreja. E para completar, vocês estão vendo aquela última imagem ali, aqui na igreja, ela é a imagem de Santa Luzia, né? Estaremos celebrando ela depois de amanhã. Procurem ler a história de Santa Luzia, é fantástica. Eu só vou fazer um pequeno resumo, porque senão a minha homilia fica muito comprida, né? Mas Luzia era uma jovenzinha adolescente, e o pai dela morreu cedo, né? Ele faleceu e ficou só ela e a mãe. E a mãe tinha uma hemorragia nos olhos muito grande, né? Que impedia ela de enxergar. E as duas então ouviram falar que no túmulo de Santa Águeda muita gente foi curado, na Itália mesmo. Aí Luzia fez uma viagem com a mãe dela. Vamos lá no túmulo de Santa Águeda rezar para que ela cure seus olhos com o milagre. Quando chegou lá no túmulo, Santa Águeda apareceu a Santa Luzia e falou nos ouvidos dela: Luzia, ela era adolescentezinha, hein? Luzia, o que você veio fazer aqui? Não precisa pedir para mim. Santa Águeda falando para ela: não peça para mim o que você pode fazer. E aí Luzia olhou para a mãe dela e disse: mãe, Santa Águeda está me pedindo para mim rezar para a senhora. Ela rezou e a mãe dela ficou curada na hora, né? Curou da hemorragia ocular. E aí então com isso ela se dedicou a vida a Deus. Ela fez voto de virgindade, castidade, para se dedicar a Deus. Só que naquele tempo as jovens já eram dadas em casamento cedo. E ela tinha um pretendente a um casamento. E ele, que ficou sabendo que ela fez um voto de castidade, ele ficou com raiva. E aí ele foi denunciá-la para o imperador. Naquele tempo era proibido ser cristão, você era preso, era morto, né? E aí então o governador, o imperador, disse para os carrascos pegarem essa menina, já que ela tinha feito um voto de virgindade, para irem lá 10 homens e levarem ela para o prostíbulo para abusarem dela. Foram 10 homens na casa dela. Ela ficou em pé, como se fosse uma estátua em oração. Os 10 homens agarraram e não conseguiram levantá-la do chão. Tão pesada que ela ficou. Um milagre então na oração de Santa Luzia. E não conseguiram levá-la. E ficaram mais com raiva ainda. O imperador então mandou jogar óleo fervente em cima dela, mas antes mandaram arrancar o olho dela, para que ela não enxergasse. Tanto que ela então é padroeira dos olhos, né? Então ela morreu no dia 13 de dezembro, rezando: Senhor, eis suplico a paz para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela morreu de joelhos rezando. E hoje então quem tem problema nos olhos pode rezar a Santa Luzia, que ela pode te curar deste problema nos olhos. Olha quanta coisa maravilhosa que nós temos na igreja, hein? Quantos sinais Deus nos mostra. Por isso que nós católicos precisamos cada vez mais nos entregar à oração, assim como os santos, e viver, né, o amor de Deus, e viver sempre procurando nos converter mais e mais. Que o Senhor então nos fortaleça, né, para que nós possamos viver nos preparando bem para o Natal do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.